Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou Renata Tanho e é um prazer estar aqui novamente na mesa redonda das cartas ciganas. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez que eu participo. Sempre sou muito bem recebida pelos companheiros, companheiras e principalmente pelas organizadoras. Então, queria agradecer imensamente a minha querida Tânia Durão e a Andréia Bafa por esse trabalho tão importante, né? Esse evento ele é muito simbólico dentro da perspectiva da cartomancia brasileira, que ele tenha vida longa, né? E que cada vez mais ele chegue a mais pessoas. Enfim, queria conversar com vocês hoje sobre um tema um pouquinho diferente, né? Para quem me conhece, para quem não me conhece, né? Porque para quem me conhece já sabe, então eu sou Renata Tanho. Neste momento estou no Brasil, mas transito aí entre Portugal, Espanha e Brasil, é, o que me possibilitou conhecer novas perspectivas de cartomancia e o que me possibilitou também refletir sobre a nossa cartomancia brasileira, né? E aí eu comecei uma pesquisa sobre o que a gente chama de Escola Brasileira do Lenormand. Enfim, levo anos pesquisando e tentando contribuir para que a gente tenha mais registros históricos, que a gente possa acompanhar um pouco melhor esse caminho, né, que a cartomancia brasileira vem percorrendo. Dentro dessa lógica da Escola Brasileira de Lenormand, da releitura que dá origem ao baralho cigano, agora o que a gente tem, essa nova manifestação, né, uma nova nomenclatura dos baralhos de entidades, enfim. Então, o Brasil é um país muito potente em termos de misticismo, espiritualidade e cartomancia. Tem uma cartomancia muito rica, né? E especialmente com relação ao Lenormand brasileiro, ao baralho cigano, acho que é o momento também da gente se aprofundar e trazer um pouco de método, metodologia para esse estudo e também para esses processos de aprendizagem, para que as coisas possam se expandir cada vez mais, né? Então, nos últimos anos, nos congressos que eu participei, né, em língua espanhola, em Portugal, aqui também, eu quase sempre falava sobre a minha pesquisa, eu contava um pouco para vocês dos resultados que eu obtive, né, fazendo entrevistas com as pessoas, relacionando cartomancia e cultura popular, entrevistando pessoas do Brasil todo para entender como esse processo de releitura aconteceu, né, e é realmente apaixonante. Mas nos últimos anos eu vim falando bastante sobre isso e dessa vez eu resolvi mudar um pouco, né? Eu sou linguista de primeira formação e sou educadora e trabalhei muitos anos como coordenadora pedagógica de escola. Então a questão da educação ela é central para mim. Agora eu sou psicoterapeuta, exerço como psicoterapeuta a maior parte do tempo, mas a minha primeira formação é de educadora, né? Então, acredito que independentemente da matéria, né, seja cartomancia, seja português, ou seja o que for, quando a gente tem esse olhar do educador, a gente acaba passando todos os conteúdos que a gente vai ensinar por essa lente, né? E uma das coisas que eu mais fazia como coordenadora pedagógica era desenvolvimento de programa pedagógico para cursos, levantamento de necessidades dos alunos, então a gente fazia uma entrevista bastante profunda para entender quais eram as necessidades daqueles alunos, qual era a realidade daqueles alunos, né? Dos mais diferentes perfis, né? Então, eu por muito tempo dei aula de português para estrangeiros, então a gente dava aula desde para executivos, altos executivos, mas também a gente dava aulas de português para imigrantes e refugiados, e aí eram 23 nacionalidades na mesma turma, enfim. Então, vejam como são perfis bastante diferentes, né? E também dei aula de português fora do Brasil, enfim. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque essa perspectiva da diferença, das necessidades, dos perfis, dos interesses, do contexto social, socioeconômico, histórico, também interfere na forma como a pessoa aprende, né? Como ela capta o conteúdo, isso independentemente do que a gente esteja ensinando. Então, nesses últimos anos também, eu comecei a lecionar Lenormand, brasileiro, baralho cigano, né? E tanto presencialmente quanto em cursos online, mas em reuniões presenciais
e também desenvolvi um curso para a plataforma Hotmart, né? Claro, eu tenho bastante experiência desenvolvendo programas, né? Mas, gente, é um trabalhão, né? Você fazer principalmente o curso completamente online, né? Então, eu sei que muitos de vocês que estão aqui já fizeram ou estão em processo, né, de fazer. A pandemia deu um empurrão nessa forma de estudo IAD, que é muito interessante, tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas realmente é um processo que exige e demanda bastante, né? Eu levei quase 4 anos para fazer. Eu estou no meu quarto curso, alguns são em português, outros em espanhol. E você desenvolver um programa que seja coerente, progressivo, né? Que entenda também essas diferenças que eu vim falando para vocês, né? Também, durante muito tempo, eu trabalhei com alunos com necessidades educacionais especiais e ainda trabalho com isso. E, então, todas essas perspectivas nos ajudam a ter um olhar mais apurado para as necessidades dos alunos, né? E eu estava contando para vocês sobre o curso da Hotmart, né? Então você prepara um programa que contemple a maior diversidade possível de alunos, né? Porque você não sabe quem vai encontrar. Ainda nos cursos online, mas com reuniões, né? Você conseguir conhecer cada um, adaptar alguma coisa no material, perceber se aquela pessoa ela aprende mais por imagens, se ela precisa anotar, qual é o tipo de aprendizagem ali que se mobiliza no momento que a pessoa entra em contato com aquele conteúdo, né? Mas um curso completamente online a gente não tem essa troca, né? Então realmente é um grande desafio. E além disso, gravar os vídeos, né? Fazer os PowerPoint, depois fazer os manuais. Realmente mesmo para quem tem bastante experiência, é um trabalhão, né? É um trabalho muito prazeroso, mas são muitas horas de dedicação. E aí, por isso, eu resolvi falar um pouco sobre esses processos de ensino e aprendizagem da cartomancia, né? Do Lenormand, mais especificamente, eu trabalho com a escola brasileira, eu não vou falar só sobre isso, mas eu vou trazer para vocês o meu ponto de vista, né? Como educador e como cartomante. Obviamente, não é verdade absoluta, como nada neste mundo mas é uma proposta, assim, né? Que eu coloquei em prática como pesquisadora, eu só compartilho o que eu já coloquei em prática e vi que funcionou, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu entendo que é interessante nesse processo de ensino e aprendizagem do Lenormand brasileiro, do baralho cigano, e claro, também do Lenormand, seja ele na versão clássica também, né? A questão quando a gente fala desse sistema Lenormand, a gente está falando de um sistema que tem características específicas, né? Então, ele requer da gente também a mobilização de algumas ferramentas e habilidades na hora de memorizar, enfim. Então, é um pouco, ainda que eu trabalhe com o Lenormand brasileiro, é indiferente qual a linha que você siga, né? A questão é só falar um pouco sobre isso, certo? Então, eu vou conversar um pouco com vocês de maneira bastante informal sobre esses aspectos, trazendo o que eu entendo que é importante, interessante, né? E são sugestões, porque também, assim, a gente sabe que uma das características da cartomancia brasileira é a autonomia, né? Ontem, no curso, os alunos perguntaram para mim, né? Tô dando um curso de mesa real, também com reuniões online, né? Presenciais. E tinha gente da Espanha, da Colômbia, da Venezuela, do Peru, de mais um lugar que eu não me lembro. Então, vejam que diversidade, né? E aí eles me perguntaram um pouco assim sobre essa questão, como a gente consegue aprender, né? Como é que um aluno que vive uma realidade tão diferente da nossa consegue entender essa autonomia que os cartomantes brasileiros têm? Em que aspecto, né? E isso é um tema que aparece na minha pesquisa e quan- quanto mais eu entro em contato com pessoas que são de fora do Brasil e trabalham com a escola, o Lenormand clássico, mais eu reforço essa perspectiva, né? Porque eles dizem, peraí, não tem uma Bíblia do baralho cigano?
Não tem um livro, porque o que acontece, né, com relação ao Lenormand clássico? Os livros da nossa querida Odete, principalmente agora ele foi traduzido ao espanhol e está tendo mais difusão na América Latina. O Lenormand também é recente, o Lenormand clássico, ele é recente nos países da América Latina, o contato na Espanha, na França e na Alemanha, obviamente não, em outros lugares da Europa a gente sabe que não, ele é usado há mais tempo, né? Mas nos países de língua espanhola, de maneira geral, é um fenômeno recente. Então, eles entram em contato com os principais materiais em inglês, ou o livro da Odete traduzido, e a questão é que parece realmente que só existe uma perspectiva, né? E quando entram em contato com a escola brasileira, ou mesmo que a pessoa esteja no Brasil e trabalhe com o Lenormand clássico, existe essa perspectiva da autonomia do cartomante brasileiro, né? E existe também essa perspectiva de que eu sou cartomante e automaticamente eu vou ensinar. Tem muitas pessoas que ensinam, né? De maneira formal e informal. A gente sabe que a cartomancia ela tem uma origem na palavra, né? Ela é um conhecimento, a princípio, de transmissão oral. Então, a cartomancia desses baralhos, quando a gente fala de baralho de naipes, desses baralhos de salão, né? Essa cartomancia, ela é uma cartomancia que, num primeiro momento, é mais restrita às mulheres, à cozinha das casas, passava de vó para neta, de tia para sobrinha, enfim, né? Então tem bastante esse caráter de transmissão oral, de informalidade, né? Mas hoje em dia as coisas vêm mudando, então o acesso às tecnologias, né? Enfim. E aí a gente também precisa um pouco se atualizar nesses aspectos de transmissão de conhecimento, né? Então, claro, por isso eu falo para vocês que é uma proposta, que eu sei realmente que no Brasil, sei de carteirinha, cada cartomante coloca muito de si mesmo na sua forma de interpretar as cartas, né? Ainda que siga uma perspectiva que aprendeu de determinado professor, enfim, existe bastante essa dimensão autônoma, tá? Então é uma proposta, espero que sirva para vocês de alguma forma, pelo menos para reflexão, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, antes de passar para os alunos, a sugestão é que a pessoa entenda como funciona o sistema Lenormand, né? O sistema. Então, o sistema Lenormand é um sistema organizado, em 36 cartas numeradas do 1 ao 36. Alguns baralhos trabalham com os naipes, né? Outros não. Outros, ainda que os naipes estejam lá, algumas pessoas não interpretam os naipes, né? Mas são cartas numeradas do 1 ao 36 e elas, a estrutura iconográfica, né, se conecta com algo que nós conhecemos como literatura emblemática, né? Então, a imagem que nós temos ali na carta, ela é um emblema. O que isso quer dizer, né? Também já falei bastante sobre isso. O emblema, a literatura emblemática, é uma literatura que teve bastante destaque e expansão na Europa entre os séculos 16 e 18, e a proposta era, como os hieróglifos egípcios, né, associar a uma imagem um conteúdo pedagógico, um conteúdo moralizante, né, muito conectado a valores culturais, ideias do cristianismo. Então, a gente está falando de um período onde poucas pessoas sabiam ler e escrever, e trabalhar com essa dinâmica de conexão da imagem com o conteúdo possibilitava que as pessoas criassem histórias, né? Porque você ia fazendo associação de imagens e ia construindo uma narrativa, né? Daí também vem essa dimensão narrativa do oráculo, que a gente vai correlacionando esses emblemas, ele vai mobilizando esses conteúdos, né? E aí a gente vai organizando de formas diferentes e a história também sofre diferenças de acordo com a organização dos emblemas, né? Muito bem. Então, essa também é uma característica central da estrutura Lenormand, né? A partir disso, a gente entende que a essência do trabalho com essas cartas vem
de uma lógica que é ideogramática, que são os ideogramas, que é quando a gente associa duas ideias, dois elementos para formar um terceiro, né? Então, duas cartas combinadas sempre, né? Ainda que a gente encontre pessoas que trabalhem com uma carta, claro, liberdade, cada um pode fazer da forma que achar interessante, mas dentro da estrutura desse sistema, né? A essência é, no mínimo, sempre duas cartas, dois elementos que correlacionados formam uma terceira, né? Um terceiro elemento que é a mensagem, a ideia, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente entende que as combinações são a essência dessa estrutura, tá? Então, em poucas palavras, isso seria a estrutura do Lenormand. Então, quando eu sugiro o que é importante que o professor saiba para passar, eu entendo que hoje em dia, no século XXI, é importante que o aluno tenha acesso a esse conteúdo, essas reflexões, porque a gente sabe principalmente que os primeiros professores de qualquer coisa que a gente for estudar tem muita importância, né, na nossa vida. Então, estrutura do oráculo, história, né, não são coisas menores. Não é, a gente não pode focar só em significados de carta e prática, porque isso deixa o aluno capenga, né? Porque a gente está num momento, a gente precisa praticar uma cartomancia. Não, não sou a favor de uma cartomancia completamente racional, de nenhuma maneira, né? Acho que uma boa cartomancia é aquela que respeita as características do cartomante e que tem uma boa mistura aí de, né, de técnica, de conhecimento, mas também de intuição, de criatividade, né, de poesia, por que não, né, de oratória, porque a pessoa precisa, para se comunicar, para transmitir essa mensagem, ela precisa ter uma boa comunicação, ela precisa ser clara no que ela está transmitindo. E isso não tem a ver com instrução escolar, nível de instrução, nada disso, né? Não tem a ver. Tem a ver com acesso, na verdade, né? Tem a ver com desenvolver essas ferramentas, né? Porque também não é uma proposta elitista de ensino, né? É uma proposta completa, eu acredito, né? Porque passa por aspectos que a nossa contemporaneidade ela atravessa. Então, essa transmissão ela pode ser feita desses conteúdos, se a gente considerar que a cartomancia tem uma origem de transmissão oral, ela pode muito bem ser feita ainda de transmissão oral, mas passando por todos esses aspectos, né? Então, ainda que seja com outras palavras, mas contextualizando um pouco de onde veio aquele oráculo, qual é a estrutura base, e aí depois a gente passa para a prática, né? Muito bem. E por que é tão importante estudar a história, né, da cartomancia? Porque cartomancia é cultura, né? Esse recorte de significados que a gente encontra em cada carta está muito conectado a um momento histórico, à cultura de um lugar, tanto que a gente tem uma cartomancia brasileira, que traz nela características do pensar brasileiro, da concepção de mundo do Brasil, das práticas espirituais, místicas, culturais deste país. Então, cartomancia é um reflexo da cultura. Então, é importante estudar história para entender de onde surgiu aquele oráculo, né? Ontem mesmo na aula a aluna me perguntou, mas professora, qual é a diferença entre a carta 15 do urso e a carta 14 da raposa? Elas parecem muito parecidas, né? Elas são muito parecidas. Aí eu falei para ela: seu país tem urso? No seu país tem raposa? Olha isso. Vejam se não é uma questão de localização geográfica, né? Ninguém me questiona sobre o cachorro, a carta 18. Ninguém tem dúvida sobre o cachorro. Mas a pessoa tem dúvida sobre a carta 15, porque no país dela não tem urso. Isso tem muita conexão com a questão cultural, geográfica, com a nossa vida. A cartomancia é um reflexo da nossa vida. Aqueles emblemas que estão nas cartas, né? Eles falam de áreas específicas da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória, né? Você responder sobre amor para uma pessoa no século XXI, no ano de 2023, não é a mesma coisa que você dar uma resposta para um consulente sobre amor em 1850. Vocês concordam?
Alguém tinha WhatsApp em 1850? A pessoa ia te perguntar se Dom Fulanito vai responder ou não a mensagem? Então, olha como a gente precisa, sem fugir do marco semântico, né? Sem fugir da essência da carta, adaptar a nossa linguagem e a nossa perspectiva para a realidade histórica, social e cultural do momento, né? Tudo bem? Então, acho que uma introdução histórica, primeiro a estrutura, depois uma introdução histórica é muito importante, né? É claro, como eu disse antes, cada cartomante tem as suas características predominantes, né? Então, tem pessoas que trabalham mais com a lógica do autoconhecimento, do que costuma se chamar de terapêutico, tem pessoas que trabalham mais com a perspectiva adivinhatória, pessoas que trabalham mais com a perspectiva lúdica, da livre associação, enfim, independentemente da sua abordagem, né? O que você precisa, quais são os elementos necessários que você precisa ter para ser professor, né? E aí, qual é o conteúdo básico que seria interessante que você transmitisse? Será que todo cartomante pode ser professor, né? Às vezes a gente brilha mais em um aspecto, né? Às vezes eu posso ser melhor professor de cartomancia do que cartomante, ou o contrário, às vezes eu posso ser melhor cartomante do que professor de cartomancia. Então, eu sei que essa é uma demanda que surge com muita frequência, né? Ainda que você tenha acabado de começar ou tenha pouca experiência, sempre tem alguém que pede para você ensinar, né? Então, essas reflexões podem te ajudar a organizar os materiais e o programa do seu curso, né? Ou, enfim, se não for algo tão formal quanto um curso, organizar um pouquinho do programa pedagógico que você vai passar, né? Muito bem. Outra coisa importante é falar sobre as diferenças primordiais entre as escolas, né, ou as vertentes. Hoje em dia a gente tem mais informações sobre isso, a tecnologia possibilitou esse contato com pessoas de outros lugares, então a gente conheceu pessoas que entendem o Lenormand de outra forma, né? Por quê? Porque isso interfere diretamente na escolha dos baralhos. Ai, professora, que baralho eu vou comprar para usar? Claro, em que parte do mundo você está? A que materiais você tem acesso, né? Isso também tem a ver muito com as demandas de mercado, né? Então, alguns baralhos da escola brasileira são muito difíceis de conseguir fora do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma grande variedade, porque os cartomantes, eles se autopublicam, também tem empresas gráficas específicas em imprimir, porque o Brasil tem muita força nesse aspecto, mas em outros lugares não é assim, e outras regiões do Brasil também não é assim, é mais nos grandes centros urbanos, né? Também você pensar se o seu curso vai ser presencial, online, a duração e a dinâmica das aulas, né? O uso das tecnologias pode ser muito interessante, né? Os vídeos disponíveis, você pode gravar vídeos, você pode pedir para os alunos gravarem as práticas se vocês estiverem longe, né? E outra coisa importante também, que também tem a ver com a atualidade do ensino e aprendizagem da cartomancia aqui no Brasil, é o YouTube, né? Então eu encontro muitos alunos e muitas pessoas que me dizem, eu nunca fiz um curso, eu me formei pelo YouTube. Claro, tem conteúdo muito interessante, tem, sem dúvida. Mas, como eu falei para vocês antes, tem a questão da autonomia. Uma das características da cartomancia brasileira é que cada cartomante faz um pouco do seu jeito. Então, os alunos, quando estão começando e ainda não têm consciência disso, ficam doidos, porque cada pessoa fala uma coisa, inclusive sobre o significado das cartas. Quando a gente fala sobre técnica, é mais fácil dela ser aplicada a diferentes perspectivas, mas quando a gente está falando do significado de carta, isso pode interferir bastante no processo de aprendizagem. Então, a sugestão que eu dou para quem está começando sempre é trabalhar com um professor, um material, uma referência bibliográfica, um baralho, até que você tenha integrado todos os significados das cartas e tenha praticado um pouco as combinações, né? Porque aí depois disso, ainda que você entre em contato com outro significado de carta, que para você é diferente, não vai te confundir tanto porque você já tem o seu próprio integrado, né? Então, claro, a internet tem uma função super importante, mas a gente também precisa ser um pouco seletivo e ter critério, tá? Outra coisa interessante sempre, né? Depois
dessa primeira etapa. Já vou dar para vocês um pouquinho mais adiante exatamente o passo a passo do que eu pensei, mas é importante trabalhar com casos reais, né? Gosto muito de trabalhar quando a gente trabalha mesa real, ou até tiradas mais simples, lineares, trazer para os alunos casos reais de consulta, porque aí a gente tem um retorno e é bem interessante como eles podem ver que as coisas funcionam de verdade, né? E, mais especificamente no caso da escola brasileira, sempre fica aquela questão, né? Ensinar ou não essa camada de sentido a mais que tem a ver com os guias e orixás, né? Essa associação que se faz a esses modelos, a esses arquétipos que pertencem de maneira bastante estendida à nossa cultura, né? Então, claro, o cartomante só vai passar esse conteúdo se para ele fizer sentido, né? Mas é um questionamento importante. Eu conheço professores, professoras que ensinam a escola brasileira e que não trabalham com essa parte. Eu trabalho, mas eu trabalho também depois que o aluno já passou por um processo de formação básica, eu trabalho no nível intermediário, né? Muito bem. Eu vou. Eu organizei uma pequena proposta pedagógica, um modelo, um esqueleto de programa. Vou compartilhar aqui com vocês para que vocês vejam, tá? Me dê um minutinho. Aqui vocês estão vendo, né? Eu não vou expandir a tela porque senão ele para de mudar os slides, tá? Não me perguntem por quê, o que acontece. Então, os tópicos, né, que eu sugiro que sejam trabalhados são esses. Então, um primeiro momento, o contexto cultural e histórico do Lenormand, a história, o jogo da esperança, chega na França, tarará, tarará. Agora, a gente já sabe que ele sai da França e vem para o Brasil, também já falei isso 600 vezes, procurem na internet, vejam aí, vejam o meu livro, vejam outras pessoas que também falam sobre isso, Alexander Lepletrier, a gente tem o Emanuel J. Santos, a Tânia Durão, a Cátia Bastos e outras pessoas, tá? Depois, a estrutura do sistema Lenormand, que foi o que eu contei um pouquinho para vocês. A gente passaria para os significados das cartas, aí também com um trabalho bem exaustivo, né? Assim, de ampliação de vocabulário, usar dicionário de sinônimos, tirar uma carta, vários trabalhos de autoconsulta, de tirar uma carta por dia, anotar os significados, enfim, trabalhar as cartas em diferentes contextos, né? Então, a mesma carta, ou a mesma combinação, enfim, ela tem que poder responder perguntas sobre amor, sobre dinheiro, sobre finanças, a polaridade das cartas, enfim, né? Um trabalho exaustivo, aí vai bastante tempo, né? Bastante prática e bastante trabalho. Depois as combinações também, que no caso do sistema Lenormand costuma ser um ponto aí difícil, as pessoas têm medo das combinações, mas assim, é fantástico, né? Fantástico. As combinações, elas são realmente a essência desse baralho e é o que faz ele ser tão rico, né? Porque ele pode construir frases diferentes só de reorganizar as cartas. Então, trabalhar também exaustivamente com as combinações em diferentes contextos, né? Existem várias formas de entender as combinações, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu, por exemplo, trabalho com a primeira carta como essência da questão, a segunda e a terceira, se é uma tirada linear, como complementos ou modificadores, né? Aqui está em espanhol, gente, os meus materiais, eles estão sempre transitando entre o espanhol e o português, tá? Depois, as tiradas lineares, 3, 5, 7 cartas. Depois, as mandalas. Na hora que a gente passa para as mandalas, né? Ah, só uma coisa no ponto anterior. A importância de saber fazer boas perguntas, né? Eu utilizo bastante os pronomes interrogativos. Então, qual, onde, como, o que. Organizar sempre as perguntas a partir desses interrogativos ajuda ao aluno a que ele possa. Uma pergunta bem feita é uma resposta bem feita. Se eu não sei o que eu perguntei, eu não sei responder, né? E isso também é uma prática para que o aluno vá já acostumando o ouvido a reinterpretar a pergunta do consulente. O consulente, ele traz uma pergunta toda confusa, né? Porque ele tá confuso. E aí o cartomante precisa captar a essência do que ele quer perguntar e organizar da melhor forma, né? Porque precisa de clareza, né? Muito bem, fiz a minha observação, vamos voltar lá para as mandalas. Nas mandalas, o aluno também, ele já tem a capacidade de começar a construir uma narrativa, né? Então, tem mandalas específicas sobre lua nova, mandalas sobre lua cheia, mandalas sobre relacionamento, mandalas sobre saúde, enfim. Mas aí você embaralha uma vez e vai tirando as cartas, duas ou três, e você vai construindo uma narrativa. Então,
qual é a potência da questão, o desafio da questão, o que que eu preciso fazer para melhorar, se eu fizer o que vai acontecer, qual é o conselho final, o que que eu preciso aprender dessa situação. Ele vai construindo aí essa narrativa, né? Depois da mesa real. Como eu falei para vocês, a mesa real é assim, o meu xodó. Eu sei que tem professores que eu admiro muito que começam o estudo do Lenormand pela mesa real, admiro muito. Eu aprendi assim, eu aprendi pela mesa real. Desde o começo já mesa real na veia. Por que que eu não faço assim? Porque eu acho que é mais complexo, tá? Ainda que eu tenha aprendido assim, acho que é mais complexo, né? Então, eu prefiro fragmentar o conteúdo e que ele seja progressivo. Então, a mesa real aí a gente pode ficar muito tempo, porque realmente ela é muito ampla, né? Aí você constrói o discurso de maneira bem profunda, você trabalha com os movimentos básicos, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho nos slides como eu costumo trabalhar. Depois a gente conversa bastante sobre a parte ética, os casos reais, a estrutura dos atendimentos, quanto tempo, quanto cobrar, como se comportar, como acolher uma pessoa que está sofrendo, o que dizer e não dizer, né? Como é a profissão de cartomante no Brasil ou onde quer que você esteja, enfim, coisas importantes, né? E depois a supervisão de cartomantes iniciantes, né? Então, quando o cartomante começa a trabalhar, começa a atender as pessoas ou fazer as práticas, ainda que seja com a família ou com amigos, uma supervisão dos casos, né? É bastante interessante para o professor seguir esse caminho, tá? Então, essa é uma proposta pedagógica simples e que eu coloquei em prática e funciona. Venho trabalhando assim, né? Com alunos de diferentes nacionalidades. Então, vou mostrar para vocês aqui. Aqui é um fragmento, na verdade, uma foto de um livro de emblemas, né? Do Sebastián de Covarrubias, que aqui mostra a imagem, né? Que seria um emblema relacionado com o texto e a perspectiva do conteúdo que essa imagem evoca, né? Então a gente entenderia que é assim, um pouco como funciona. Aqui as diferenças entre a interpretação do Lenormand e Tarot, interpretação de imagem, e aqui conexão com o emblema, e por isso que tem muito mais a ver com uma questão mnemônica de memória do que de leitura da imagem, porque é indiferente se os livros estão sobre uma mesa, ou se eles estão empilhados, ou se é só um livro. Quando a gente entra em contato com esse emblema, o significado que evoca é sempre o mesmo. Claro que aí, quando a gente começa a combinar, depende da combinação, da pergunta, do contexto, uma série de variáveis. Mas a carta em si, a gente trabalha dessa forma. Aqui é o ideograma, né? A lógica básica, carta 1 mais carta 2 é igual à ideia final ou resposta. Aqui a tirada linear, vocês vão percebendo que é progressivo, a gente vai do mais simples para o mais complexo, né? Depois aqui a gente tem um bloco de 9, né? Trabalhando passado, presente e futuro, enfim. Também está em espanhol, tá, pessoal? E aí depois a gente tem a mesa real. Eu trabalho com esse sistema de 9x4, né? E aqui eu organizei para os alunos iniciantes a leitura da mesa em 10 passos, né? Então, aqui já estão os passos 2 e 3. O 1 seria definir o tempo da tirada, 3, 6 meses, um ano, uma tirada de aniversário, de ano novo, enfim. E aí eu organizei em 10 passos para os iniciantes. Depois, intermediário e avançado, a gente trabalha muito focado no significado das cartas, na oposição e complementaridade das cartas, é bem interessante. Aí a gente analisa a primeira carta, a primeira coluna, depois a gente vai procurando a carta testemunha, analisa laterais e coluna, vê em que posição ela sai dentro da mesa, mais à direita, mais à esquerda, no centro, embaixo e em cima. Depois a gente vai procurando as cartas tema, laterais e coluna, depois a gente analisa as 4 pontas, enfim, e assim sucessivamente. A gente vai construindo o discurso. E depois, na hora de praticar, a gente trabalha, eu tenho trabalhado muitas vezes com essa forma, né? Que eu passo para os alunos sempre a partir de casos reais. Então, essa mesa aqui é o modelo de um caso real. Obviamente, os alunos não sabem quem é o consulente, né? É só uma prática. Então, eu trabalho assim para que eles possam reconhecer esse sistema de cores, por exemplo, né? Na minha forma de trabalhar, eu considero as cartas 17, 22 e 20 como cartas de futuro, então eu coloquei em amarelo para que eles saibam, para que eles tenham
pontos de referência dentro desse mapa, tá? As cartas que estão em azul seriam as cartas tema, 5, 16, 24, 34, 19, tá? 35, 25. Vejam que para mim eu tenho muitas cartas tema. A carta 29, em verde aqui, é a carta testemunha. A carta 1 e 27, as cartas 1 e 27, elas são cartas de presente, cartas de aviso, né? Enfim, aí eu vou construindo esse repertório de cores para que o aluno possa ter esses pontos de referência dentro da mesa, certo? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é um pouco isso, né? Essa proposta simples e rápida de estudo e aprendizagem, né, do Lenormand. Claro, depois desse ponto, e antes ou depois da mesa real, aí depende de cada professor, eu tenho trabalhado depois com alguns alunos, com outros eu tenho trabalhado antes, né? Essa dimensão, eu trabalho as cartas espirituais, orixás e guias, a técnica que faz a gente acessar essa capa, né? Essa camada, tô falando em espanhol, essa camada de sentido a mais. E aí a gente se centra também mais em questões culturais, que tem a ver com processos históricos do Brasil, da onde vem com a Umbanda, né, com as diferentes linhas de trabalho, com as falanges, enfim, como isso se reflete nos baralhos, e como a gente pode se relacionar com essas figuras, esses elementos, a partir da lógica do cartomante, não do religioso, né, que faz parte de um grupo religioso, do cartomante, como a gente, como cartomante, aproveita essas características desses modelos, desses símbolos, para colaborar na nossa leitura, é bastante interessante, tá? Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que, tenho certeza que o evento está sendo um sucesso. Agradecer de novo a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, aprendendo com os meus companheiros e companheiras. Espero vê-los no ano que vem, ok? E estou à disposição para quem quiser entrar em contato pelas redes sociais, pelo Instagram, quem quiser, enfim, informações sobre o meu baralho, sobre os livros, sobre os cursos, atendimentos, qualquer coisa, estou às ordens, tá bom? Um beijo grande para todos e todas.